Nós temos trabalho com conversa com os instrumentos de Jesus. Queremos desejar as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham nessa transmissão online. Sejam bem-vindos. Entrem aí, já comecem a fazer seus comentários, não é? Desejando uma boa noite, a paz do Senhor. E compartilhe com seus entes queridos, amigos, irmãos, para que seja uma noite abençoada, onde iremos orar a Deus, agradecer, suplicar a Deus, para que Ele continue derramando a sua graça, a sua bênção sobre nós. Então, não deixe de ser ativo, né, com os trabalhos da nossa igreja. E você que também se conecta agora, está nos visitando, não faz parte da nossa igreja, seja bem-vindo também. Também a gente ficaria muito grato se você curtisse, compartilhasse, comentasse, né? Seja qual for o canal, seja o Facebook ou o YouTube, damos boas-vindas a todos, em nome de Jesus. E a palavra de Deus que nos traz hoje, inicialmente, é do Salmo 150. Eu quero que você preste atenção, ou mesmo que abra sua Bíblia, o seu aplicativo, mas medite agora nessa palavra do Salmo de número 150, que diz assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com a harpa,
louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Queridos, mesmo com tantas dificuldades, né, diante da pandemia que enfrentamos, nós temos muitos motivos para engrandecer a Deus por tudo que Ele aí tem feito em nossa vida. Nós temos aí acompanhado, né, as notícias de irmãos nossos, irmãos da nossa igreja, que perdem até entes queridos, mas nós cremos que Deus tem sempre um propósito. E falando recentemente do falecimento do nosso irmão Helder, a irmã dele, André, contou um testemunho para a gente, dizendo que ele, no leito do hospital, ela teve a oportunidade de falar para ele do amor de Deus, pediu se ele quisesse fazer uma oração de arrependimento e se entregando a Jesus, e ela então testemunha que isso aconteceu, ele fez essa oração, e então teve uma entrega a Jesus, isso é motivo de louvar a Deus. Os corações estão tristes, né, dos nossos irmãos, da gente também, que ama eles, mas em tudo isso a gente tem visto o amor, a graça de Deus. Por isso a gente começa com esse salmo, né? Salmo 150, que é o salmo tão importante para o povo de Deus, falando da alegria, né? A bênção que é a gente fazer parte desse povo que é abençoado e vitorioso. Por isso nós falamos, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Tudo está dentro do poder de Deus. Por isso, louvado e engrandecido seja o nome dele. Queridos, sem mais delongas, nós vamos abrir que os irmãos façam seus comentários, seus pedidos de oração, através dos comentários no Facebook ou no YouTube, ou mesmo que seja ainda no grupo de WhatsApp da igreja, você faça o seu pedido de oração, o seu agradecimento, tem que ser também fazer o exercício de agradecer, né, pelas bênçãos, e aí, no momento oportuno, o pastor Rafael vai entrar, vai dirigir o louvor e vai também agradecer e louvar por sua vida, tá bom? Então, não deixe de fazer o seu pedido de oração. Isso é um meio também de você interagir, manifestar nos nossos meios de comunicação aí, enriquecendo, né, a participação e dando mais visibilidade para as nossas publicações, as nossas lives. Isso tudo é muito bom para a igreja, para os trabalhos nossos. Vamos nessa hora buscar a Deus em oração de forma inicial. Oremos a Deus. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio que temos de buscar a tua face, de estar na tua presença nesse momento. Recebe, Senhor, a nossa oração, queremos fazer aqui, queremos dirigir a ti pelos méritos de Cristo, e que tudo, ó Deus, concorra para a glória do teu nome e também para o bem do teu povo, da tua igreja. Visita, ó Deus, cada irmão, cada família, ó Deus, que nos acompanham, e que possamos sempre estar unidos, mesmo que ainda nesse modo distanciado, ó Deus, devido a essa pandemia tão terrível. Mas desde já, recebe o nosso louvor e gratidão, e, ó Deus, aceita a oração que iremos fazer, porque temos em ti o único Deus grandioso, verdadeiro, poderoso, para nos ouvir e nos atender. Recebe, pois, toda a honra e glória por isso, pois nós o fazemos em nome e por amor de Cristo. Amém. Nós também, o trabalho de semana é sempre um trabalho mais rápido, né? Então nós vamos já partir para o pastor Rafael, que irá fazer o louvor e depois também estará orando conosco. E no final a gente volta, antes do final, claro, para trazer o estudo sobre a parábola dos talentos. Uma parábola cheia de lição preciosa. Não perca a nossa parábola sobre os talentos, tá? Deus abençoe. Obrigado, reverendo. Sejam todos bem-vindos aí nessa nossa transmissão. Que Deus abençoe a sua vida. É um prazer poder falar da palavra de Deus, cantar louvores ao nosso Deus e saber que você está aí do lado de lá, participando conosco, e nós queremos realmente que o nosso Deus seja engrandecido através da nossa vida, através dos louvores, e nós colocamos os nossos pedidos, as nossas orações diante do Senhor. Nós queremos louvar ao Senhor, está conosco hoje a banda Entre Irmãos, nos ajudando aqui nesse momento aqui de pandemia. Eles
se prontificaram a estar conosco aqui para nos ajudar. E nós vamos cantar o cântico que diz: vim para adorar-te, vim para dizer que te amo, Senhor. Porque o Senhor, tu és o nosso Deus. Nós estamos aqui para te adorar. A única razão de estarmos aqui é porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e pagou o preço da sua vida. Ele entregou a sua vida em meu lugar, em seu lugar. Ele derramou o seu sangue na cruz, pagando o preço, porque o salário do pecado é a morte. Nós estamos aqui e recebemos vida através de Jesus Cristo. Vamos adorar nosso Deus com esse cântico. Vim para adorar-me, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Declare luz. Vieste a terra pra que eu pudesse te ver. Beleza, bela adorar-te, quero contigo viver. Vai para adorar, Senhor, vem para adorar-te, vem para buscar-me, vem para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, maravilhoso para mim. Declare para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. De onde vieste, a terra que criaste, por amor homens se fez. Glória para adorar-te, para prostrar-me, vim para dizer és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para buscar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Declare Jesus está pronto. Jesus alto o meu pecado está pago.
Jesus pagou um alto preço pelos pecados. Jesus pagou um alto preço pelos pecados da cruz. Jesus pagou um alto preço pelos pecados da cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Estamos aqui para adorar esse Deus e declarar que Ele é exaltado, o Rei exaltado, deverá sempre exaltado na nossa vida, nos céus, onde quer que estejamos, nós vamos declarar, Ele exaltado. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, onde vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Exaltado nos céus. Ele exaltado, exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Declare, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Devemos consagrar nossa vida ao Senhor. Estamos vendo aqui, tem chegado alguns pedidos de oração. Nosso irmão Valdir, pedindo, ore por mim. Meu joelho voltou na mesma situação anterior, muitas dores. Nosso irmão Valdir, ele fez uma cirurgia no joelho por conta das dores. Devemos lembrar do nosso irmão, porque voltou as dores dele. Vamos interceder pela sua vida, pelo seu joelho. Vamos colocar aqui também, o Valdir também colocando, oremos por todos os nossos irmãos que estão acometidos com vírus. Temos muitos conhecidos
até os desconhecidos. Nós temos que interceder por toda a nação, para que todos nós possamos ser livres dessa pandemia, e aqueles que estão infectados, o Senhor entre com providência, coloque os médicos apropriados, a medicação apropriada, para que possa ser curado. Nós também temos um outro pedido de oração aqui. Peço oração pela minha família. Que Deus abençoe Beatriz Oliveira. Deus te abençoe, Beatriz. Deus continue a derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Temos outro pedido aqui. Agradecer pelo cuidado diário do Senhor. Pedir pelos desempregados e pelos pequenos e médios empresários, dando estratégia, orar pelos profissionais dos hospitais, UPAs, SAMU, farmácia, pessoal de limpeza. Paulo Fonseca pedindo essa oração. Nós temos que colocar diante do Senhor, agradecer o que o Senhor tem feito. Está vendo? Graça e paz, querido, nossa irmã Maria Sueli. E o povo está chegando, o povo pelo Face, pelo YouTube. Sejam bem-vindos para a honra e glória do nosso Deus. Nós vamos cantar mais um cântico que diz assim: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. A nossa vida deve ser consagrada ao Senhor. Nossa vida deve ser colocada diante do Senhor, para que o Senhor nos dirija, para que o Senhor mostre o caminho que devemos trilhar. Vamos adorar o Senhor com esse cântico. Adore ao Senhor, consagre. Essa letra diz: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. E quando o Senhor toca na nossa vida, o Senhor coloca nos nossos lábios um novo cântico. Tenha cânticos de louvores ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na sua vida. Adore ao Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Declare: celebrarei, celebrarei a ti, ó Deus, meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com
cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Declare a honra, a glória, a força, o poder pertence ao nosso Rei Jesus. Declare isso, Senhor. Declare o louvor, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Leva a sua voz e cante ao Senhor. Declare a honra, a glória, a força, o poder pertence ao nosso Rei Jesus. Coloque a sua vida diante de Deus, para que Ele transforme tudo aquilo que precisa ser transformado. Declare ao Rei Jesus. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por este momento que temos de estudar a Tua Palavra, mas também momento este onde nós nos colocamos diante do Senhor, com os pedidos que foram colocados diante de nós. Abençoe nosso irmão Valdir, ó Pai. Tira, ó Pai, essas dores do seu joelho, em nome de Jesus. Ó Deus, aqueles que se encontram desempregados, ó Deus, providencia, Deus, o mantimento, dá estratégia, Deus, para conseguirem o emprego, trazer sustento para a sua casa. Ó Deus, abençoe aqueles que estão na linha de frente, o pessoal da área de limpeza, os médicos, o pessoal da área de saúde. Eles estão na linha de frente, cuidando daqueles que estão infectados, e eles estão sujeitos também a estarem infectados. Abençoe, Deus, para que eles tenham força. Livra-os, ó Deus, de todo mal, de todo perigo, para que eles tenham condições, ó Deus, de cuidar daqueles que estão mais necessitados. Ó Deus, abençoe os nossos líderes, os nossos governantes, que eles busquem orientação do Senhor, para que eles possam tomar decisões acertadas para o bem desta nação. Honra e glória do teu nome, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós não entendemos muitas vezes o porquê de tudo isso, mas sabemos que o Senhor está no controle. Sabemos que o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor é o Senhor dos senhores, é o Rei do universo, aquele que governa sobre tudo, e numa só palavra tudo isso acaba. Mas se o Senhor permite que isso esteja acontecendo, é porque o Senhor tem um propósito muito maior. E nós nos colocamos no propósito do Senhor. Por isso, ó Deus, traz paz ao nosso coração. Que nós possamos, ó Pai, olhar para a Tua face e render aos Teus pés, dizendo: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Senhor, eu quero ser submisso à Tua vontade. Senhor, eu quero entender o Teu propósito. E com tudo isso, honrar e glorificar o Teu nome. Abençoe, ó Deus, cada família que está aqui conectada, linkada conosco. Aqueles que ainda hão de assistir, ó Pai. Abençoe, ó Pai, cada lar representado. Derrame bênção sem medida. Supre, ó Deus, a necessidade tanto material quanto espiritual. Agora fala conosco, ó Deus, através da palavra. Abençoe o Teu servo, reverendo Wilson. Estará trazendo para nós o estudo da Tua palavra.
que ela venha calar no nosso coração, que nós possamos, ó Deus, ouvir, absorver e colocar em prática na nossa vida. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Wilson, é contigo agora. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós queremos lembrar de todo mundo, pelo menos os que ainda mostra aqui no chat, tanto do YouTube como do Facebook, saudando os irmãos, né, que pelo menos aparecem as mensagens aqui. A gente sauda o Paulo Fonseca, né, junto com a Silvia, saudamos a nossa irmã Luzia, nossa tesoureira, saudamos o Rodrigo 81, não sei se esse Rodrigo 81 é o nosso presbítero ou se é outro Rodrigo, mas nós queremos saudá-lo. Também saudamos Edmar Andrade, que nos deseja boa noite, seja bem-vindo, Edmar. A Maria Jaqueline, a da tia Jaque, né, como a gente chama carinhosamente, aqui na minha casa. E no Facebook, isso foi o pessoal do WhatsApp, nós saudamos a Elisângela Cecília, também que está com a gente, seja bem-vinda, Elisângela, a nossa irmã Maria Sueli, a nossa irmã Keide Moraes, que é da Igreja Presbiteriana Monte Sinai, no Cangaíba, a Beatriz Oliveira, ela sempre está acompanhando nossos trabalhos, seja bem-vinda, Beatriz, e a gente continua orando por sua família. A Divina, a Dona Maria Lúcia, deixa eu ver, entre outros aqui, sejam todos bem-vindos. É os que me apareceu, tá, gente? Se eu falei alguém, nos perdoem, mas nós saudamos a todos em nome de Jesus. E a gente continua nosso estudo sobre parábolas. A palavra de Deus, ela sempre tem uma mensagem especial e nova para nós, um novo desafio. Eu quero, com essa parábola dos talentos, desafiar você nessa noite. E o texto dela está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Eu farei a leitura dos versos 14 a 30, que é onde compreende toda a história da parábola dos talentos. Tá? Mateus, capítulo 25, versos 14 a 30. Diz a palavra de Deus assim, Mateus 25... Perdão, eu falei 25, não. Confundi. É 25? É que minha página virou aqui, desculpe, gente. Minha página virou aqui. É Mateus 25 mesmo, de 14 a 30. Diz assim, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto aonde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Louvado seja Deus por sua santa palavra. Vamos orar de novo? Pai amado, ilumina esta palavra no coração de cada um de nós e dos que me veem e ouvem, para a tua glória. Eu oro em nome de Cristo. Amém. Muito bem, amados. A parábola dos talentos é mais uma série de parábolas de Jesus,
para ensinar o povo de Deus as lições do reino dele aqui na terra, para esclarecer essas lições, esses ensinos. Então, nada mais do que adquirir ou retirar lições importantes para nosso dia a dia, para nossa vivência como servos de Deus, como cristãos, como participantes do reino de Deus aqui na Terra. Por isso, sem ir muito para frente, vamos já definir o que significa talento. Né? O dicionário vai dizer, no sentido talento, logicamente, do período bíblico. O dicionário vai dizer que, o primeiro sentido, é uma moeda antiga, grega e romana. E ela equivalia a um peso específico que não é muito, nós não encontramos muita definição, de ouro ou prata. E normalmente, nesse sentido aqui, numérico, se referia de fato a uma moeda, né, que tinha um determinado valor, e ligado, logicamente, a esses materiais, ouro ou prata. No sentido de... há outro sentido, um segundo sentido que o dicionário nos traz, que é um sentido metrológico, ou seja, de metragem, de tamanho. No pensamento greco-romano, equivalia a 26 quilos, mais ou menos. E no sentido mais atual, ele se refere o talento a aptidões, dons ou atributos pessoais. Mas a gente vê que na leitura da parábola aqui, você percebe que o sentido está mais ligado ao sentido numérico, o sentido da moeda em si, porque depois o Senhor cobra do seu servo que enterrou aquele talento, que ele deveria ter colocado em um banco e ali renderia juros. Então, tudo indica que seria alguma questão numérica ou monetária, tá certo? Então, esse seria o sentido mais aplicável ao nosso texto aqui. Outra coisa é que, a se destacar na introdução aqui dessa parábola, é que Jesus entra aqui, a partir do verso 24, nas mensagens, ensinos ou sermões da consumação do reino. Enquanto Jesus vinha falando de várias parábolas referentes ao dia a dia, ao normal da vida, agora Jesus aplica essas parábolas a um contexto mais escatológico, né, referente às coisas previstas para o futuro, especialmente relacionadas à volta de Cristo, ao julgamento final, ao grande trono de Deus e a condenação dos incrédulos e salvação e absolvição dos crentes no Senhor Jesus Cristo. Então, desde o capítulo 24, se você mover as suas páginas, você vai perceber isso. Logo no verso 1 em diante, fala do sermão profético da destruição do templo de Jerusalém, que ocorre no ano 70 depois de Cristo, segundo os historiadores. Então, Jesus prevê aqui, mais de 35 anos antes, o que ocorreria com o templo, com Jerusalém, que de fato foi destruída no ano 70 depois de Cristo. E aí ele vai relatando o princípio das dores, da tribulação, grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, e ele entra a partir do verso 32 do capítulo 24, na primeira parábola, chamada a parábola dessas parábolas de consumação, que é a parábola da figueira. E aí, ainda no capítulo 24, você vê no verso 45 a parábola do bom servo e do mau servo, que é muito parecida com essa parábola aqui nossa. E, finalmente, capítulo 25, que é o nosso capítulo, ele entra na parábola das 10 virgens, né, que a maioria de nós conhecemos razoavelmente bem, vamos pregar ainda sobre ela, vamos falar ainda sobre ela. E, finalmente, aqui no verso 14 desse capítulo, ele entra na parábola dos talentos. E aí, do verso 31 desse capítulo, só para concluir essa visão de escatologia, ele fala do grande julgamento. Né? Jesus fala sobre o grande julgamento que haverá. Fechando, né, a teologia de Cristo sobre escatologia, que depois a gente vai ver todos os encaixes, né, com o livro de Apocalipse e outros textos
proféticos das Escrituras Sagradas, complementando a visão do final dos tempos ou da visão escatológica. Mas a nossa parábola, ela tem ensinos muito práticos para o nosso dia, até porque nós entendemos que estamos vivendo esse período já final, desde que Jesus veio a primeira vez, ele instaurou o seu reino, e com o seu reino, o final dos tempos, e ele concluirá com a sua volta. Então, outra coisa a ser destacada de forma introdutória, as parábolas são para os filhos de Deus, não é isso? A gente tem falado, né? São para os cristãos, para os servos de Deus, os crentes em Jesus Cristo. É a cosmovisão cristã que Jesus deixou para nós vivermos no nosso dia a dia. O texto diz que o reino de Deus é como um homem. A comparação é como um homem que tinha posses, né? Que tinha condições, tinha recursos. Ele ausentou-se do país e confia aos seus servos os seus bens. Então, é uma parábola realmente falando sobre o que possuímos, o que nós recebemos, né? Esse homem, com certeza, é a figura de Deus, e nós somos a figura daqueles que, por graça em Cristo, fomos alcançados e que recebemos nossos dons e talentos para administrar, começando com a nossa própria vida, com o nosso próprio corpo, com o nosso próprio ser, e devemos administrá-lo da melhor maneira possível, e isso inclui, logicamente, família, trabalho, recursos, posses, tudo isso tem a ver com esses bens aqui. E então, como se aplica este homem, que é Deus, né, a figura de Deus, e a nós? Antes de mais nada, é bom a gente destacar que Jesus sempre tinha uma mensagem para a época da escrita. E esse indivíduo que nós encontramos aqui, que recebe um talento, né, e ele enterra, verso do número 18, mas o que receberá um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor, né? Essa é uma figura para Israel também, né, para o povo de Israel, que recebendo toda a revelação de Deus, recebendo a presença do próprio Messias, do Cristo, não é? Especialmente, Jesus sempre tem esse embate, né, com os líderes dos fariseus, líderes religiosos da época, sobre o fato deles receberem a mensagem, né, aquele texto que ele mesmo fala, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu o poder de fazerem filhos de Deus. Então, é também um embate para os judeus, os fariseus, aqueles que não aceitaram a Cristo. Esses são esses que não multiplicaram o talento. Receberam algo precioso, que é a revelação de Deus, mas rejeitaram. Claro que isso por força da própria lei do pecado, né? A gente já falou sobre isso em outros momentos aqui. Mas vamos em frente. Quais são as lições, então, dessa figura de um homem que distribui recursos para os seus servos e que tem ali pelo menos 3 classes de servos e como elas se aplicam para a minha vida e para a sua como cristãos, para o nosso dia a dia? Primeira coisa a gente meditar aqui é que Deus nos confiou bens, e é Ele quem nos confiou. O verso 14 deixou isso bem claro, né? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e confiou os seus bens. Então, não são bens que o ser humano produz, mas é algo que já existia e que foi entregue a servos para cuidar, para administrar. Queridos, isso é muito real para a visão chamada econômica ou administrativa da nossa relação de Deus com os servos. Né? Qual que é a relação nossa de Deus, com Deus, e pensando como servos? Deus nos deu tarefas, Deus nos deu talentos, recursos, condições para nós fazermos a sua vontade, para nós. E o maior recurso de todos nós não podemos esquecer, que é a salvação em Cristo Jesus. Se não fosse essa salvação que é de graça, a gente não tinha condição nenhuma de administrar nada do reino de Deus, né? Como qualquer outra pessoa incrédula, sem nenhum tipo de piedade, sem nenhum tipo de fé em Deus ou em Cristo, nós iríamos desperdiçar
a nossa vida e tudo que possuímos como qualquer outra pessoa. Então, em primeiro lugar, a nossa consciência de que os bens foram doados para nós. Deus é quem nos dá. Né? E Jesus mesmo disse que sem Ele nada podemos fazer. E eu ainda reforço, né? Segundo o ensino bíblico, sem Ele nada somos, né? Nem existimos. Depois a gente vai ver o texto de Atos 17, do sermão de Paulo em Atenas. Ele fala lá, né, repetindo a fala de poetas e tudo, que é por Deus que nós existimos e tudo que se refere ao nosso ser vem de Deus. Então, temos que entender assim que somos apenas administradores de Deus, dos dons de Deus, dos bens de Deus. Isso me faz lembrar muito a questão da maternidade e da paternidade, né? Tem alguns irmãos entre nós tendo aí a graça da maternidade e da paternidade, e a gente lembra do Salmo, né, que fala que herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre seu galardão, né? Como flechas na mão do guerreiro, assim é feliz aquele que enche deles a sua aljava, né? Então, o texto começa dizendo, herança do Senhor são os filhos. E isso me faz, mais uma vez, pensar de que Deus, até os nossos filhos, Ele nos empresta. Eles não são nossos. Essa é uma visão muito interessante dos reformados, né? Dos puritanos, por exemplo. Eles tinham muito forte na mente deles que eles tinham filhos para a glória de Deus, para formarem pessoas que enchessem a terra e glorificassem o reino de Deus, o nome de Deus. E por isso que eles tinham tantos filhos. Você pode ver naqueles filmes antigos, que aqueles homens de carroça, todo vestido de preto, né? De preto, indo para a igreja com um monte de filhos. Porque a visão dos puritanos era ter bastante filho e ensinar esses filhos o reino de Deus e que esses filhos, então, enchessem a terra. Infelizmente, nem sempre isso hoje acontece, né? Às vezes enche-se de filhos, mas os filhos não são tão obedientes a Deus, à vontade de Deus, à obra de Deus. Mas, enfim, ainda assim, os filhos são herança do Senhor e que nós devemos doutriná-los para a glória de Deus. Inclusive, quando a Bíblia fala que nós não devemos provocar a ira aos nossos filhos, né? Efésios fala isso, Paulo fala em Efésios, nos mostra lá, pelo contrário, não devemos provocar ira aos nossos filhos, mas devemos criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Ou seja, o filho você cuida e cria na disciplina e admoestação do Senhor para a glória do Senhor. Essa é a forma deles não serem levados à ira. E a ira, eu acredito que a ira lá se refere à ira de Deus, né? Como livrarmos os nossos filhos da ira de Deus? Criando-os na disciplina e admoestação do Senhor. Por isso, queridos, tudo que temos, tudo que somos, e são vários os outros textos e ensinos bíblicos, é de Deus e Ele nos confiou para administrarmos. Em segundo lugar, Deus é justo e dá proporcionalmente a capacidade a cada um. Não é isso que diz o verso 15? A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Algumas coisas importantes sobre isso. Primeiro, reafirmar essa verdade. Deus é justo e dá proporcional à capacidade de cada um. Né? Deus ele não cobra de ninguém mais do que ele mesmo dá. Então, se Deus te deu certo talento, Deus vai te cobrar esse talento, não vai cobrar outro. Né? Você não precisa ficar preocupado se você estiver fazendo aquilo que Deus quer, naquilo que Ele te deu. Não precisa se superar, não precisa ir além disso. Todo o ensino bíblico vai lidar com essa realidade de que Deus ele não dá nada acima das nossas condições, né? Nem provação, nem tentação, nada acima das nossas forças. Deus sempre dá, proporcional nesse sentido. É muito claro que nem todos nasceram para serem reis. Não é assim?
Nós temos que ser claros. Nem todo mundo nasceu para ser rei, nem todo mundo nasceu para ser uma pessoa de evidência, nem todo mundo nasceu para ser chefe, nem todo mundo nasceu para ser gerente, né? E nem todo mundo nasceu também só para ser servo, só para ser um serviçal, um funcionário de produção. Cada um, e isso não traz diante de Deus nenhuma depreciação à pessoa, o fato dela ter um dom para trabalhar, um dom ministerial, que é característica dela, porque Deus fez assim. É importante saber disso, que as próprias capacidades que nós temos foram dadas por Deus. Os dons e talentos que temos. É Deus quem designou. E Efésios 4:11, isso é bem claro quando fala da lista de dons, não é verdade? Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E lá diz, continua, né? A fim de aperfeiçoar o corpo de Cristo. Então, da mesma forma, foi nos dado as nossas profissões para a gente servir a sociedade, servir a nossa família, servir a nós mesmos, né? Prover o necessário para o nosso ser, a nossa vida. Então, queridos, diante desta realidade, né, de que Deus é justo e dá proporcionalmente capacidade a cada um, nós temos que saber que até a capacidade, né, é Deus que dá, Ele que providencia. Outro fato importante a destacar aqui, que no caso do homem da parábola, não se aplica. Mas no caso de Deus, Deus é o autor de todas as coisas, né? O homem, ele pega um recurso e ele, então, dá para cada pessoa conforme o que as pessoas se destacaram na capacidade de cada um. Mas Paulo, pregando lá em Atenas, eu falei para vocês que falarei sobre isso, no capítulo 17, versos 24 e 25, ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. São vários os textos que mostram que Deus é o provedor de tudo. Deus é que criou cada elemento do universo. Não é? Esse universo tão rico e complexo, e grandioso, e glorioso, foi Deus que fez cada uma das coisas. E eu falando recentemente aqui em casa, com minha esposa, eu falava que, vendo uma imagem, assim, do céu, um local de muito pouca poluição, onde você consegue ver praticamente aquela poeira de luzes, né, cósmica, e imaginar o quão grande é o universo, né? Eu falava assim, olha, eu imagino que Deus fez isso de forma tão fácil para ele, tão simples. E é isso que nos dá a entender em Gênesis 1, né? Ele criou tudo pela força do seu poder, pela força da sua palavra. Quando ele começa dizendo, haja luz e houve luz. Então, Deus é esse ser grandioso, glorioso, que na nossa humanidade a gente não consegue entender, mas Ele é dono de tudo, Ele que faz tudo, Ele quem nos dá tudo, Ele quem nos fez. Né? Nós somos criaturas suas e, ao mesmo tempo, Ele nos dá a graça em Cristo, de sermos transformados em seus filhos, em seus amigos. Né? Então, esse Deus glorioso, nós temos que ter a consciência de que tudo é dele, tudo é para ele, e essa parábola ela traz estas verdades, não é? E nos reforça este ensino nos outros ensinos bíblicos, como o texto de Atos 17 que eu acabei de falar. Outra coisa a ser destacada é que Deus requer fidelidade, não é isso que a gente aprende na Bíblia? E Paulo foi bem claro com isso também, quando ele disse em 1 Coríntios 4:2, esse é um texto bem conhecido, sempre citamos. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Deus é um Deus justo, proporcional, né? Na maneira que Ele nos dá a capacidade, Ele nos cobra o trabalho, o resultado. Nada mais que isso.
Se a gente não fizer, é que a gente é negligente mesmo, né? Por isso que o texto bíblico mais além vai dizer que nós devemos ser como aquele servo que diz, olha, eu sou um servo inútil, porque eu não fiz mais do que eu deveria fazer, né? Eu tenho feito menos do que isso, porque é a nossa obrigação fazer aquilo que Deus nos fez, nos criou para fazer. Em terceiro lugar, de lição geral, né? Vamos repetindo as lições. A primeira é, as parábolas são... a primeira é, as parábolas são para os filhos de Deus, né? Os filhos de Deus. Perdão. Deus nos confiou os seus bens. Primeira lição grande, se a gente reservar aqui, Deus nos confiou os seus bens. Segunda, Deus é justo e nos dá proporcionalmente a capacidade para cada pessoa. Em terceiro lugar, agora, devemos fazer nada mais que a nossa obrigação. Nada mais. Né? Reforçando essa lição. Nada mais do que a nossa obrigação. Versos 16 a 18. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Não foi dado nada mais do que a capacidade de cada uma dessas pessoas aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 9, Paulo vai dizer lá, anunciar o evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Se o fizesse de minha iniciativa, mereceria recompensa. Se o faço independentemente de minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Então, Paulo deixa muito claro que o nosso ministério, o nosso trabalho, tudo que fazemos, né? Ele está se referindo especialmente ao ministério que ele tinha de pregar o evangelho aos não-judeus, era nada mais era que uma obrigação dele, porque foi uma missão que foi imposta a ele. Porque ele não queria, né? Ele é bem claro dizer que ele queria era perseguir os cristãos. Até que Jesus o encontra no caminho de Damasco e lhe dá a nova visão, a nova missão. Mas por ele mesmo ele não queria. Como qualquer um de nós não queríamos o evangelho, nunca desejamos a palavra de Deus, a obra de Deus. Isso tudo só nos veio a partir da salvação em Cristo, do Espírito Santo iluminador, esclarecedor na nossa vida. Nenhum de nós nem queríamos ser salvos, muito menos fazer a vontade de Deus. Mas como nós fomos alcançados, façamos essa vontade de Deus. Mas vamos para mais lições, verso de número 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Uma questão muito interessante para essa parábola de cunho escatológico, como nós falamos no começo, faz parte dos ensinos de Jesus da consumação, como falamos na introdução, é que o tempo de Deus é muito diferente do nosso, né? Ao mesmo tempo que nós encontramos algumas falas da Bíblia dizendo que o tempo não demora, que a volta de Cristo não é demorada como muitos pensam, a parábola aqui diz que depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Eu acredito que o termo aqui, a ideia de tempo, a ideia muito mais para o nosso cronos, nosso conceito de tempo. Porque se formos pensar corretamente, o apóstolo Paulo ele disse que nós, os que ficarmos vivos, né, iremos ao encontro de Cristo, falando de escatologia. Ele entendia que na vida dele ainda ele teria a experiência da volta de Cristo. Nós vemos várias passagens na Bíblia dando a ideia, o próprio comportamento da igreja primitiva, vendendo as suas propriedades e distribuindo na medida que as pessoas tinham necessidade, a ideia de que o ministério do evangelho da igreja primitiva não seria longo, Jesus voltaria logo. São sinais que a gente percebe. Mas não era como as pessoas pensavam de forma cronológica. De forma cronológica, nós temos aí caminhando para 2000 anos de história, desde que Jesus entregou a sua vida na cruz e ressuscitou, e disse que voltaria.
Então, se for pensar cronologicamente, demorado mesmo, são quase 2000 anos. Mas não é assim. A Bíblia fala que para Deus um dia é como 1000 anos. A visão de tempo de Deus é diferente, que nós sabemos que é o termo grego de kairos, né? Então, é por isso que às vezes a gente vê essas diferenças. É demorado, não é? Bom, o fato é o seguinte, que Jesus volta como ladrão na noite. Né? Assim como o raio sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Como ladrão na noite, ele voltará. Pode ser a qualquer momento, não existe profecia nenhuma, pelo menos perceptível, visível, que impede a volta de Cristo. Ah, pastor, mas tem que converter o último eleito. Verdade, mas pode estar convertendo agora. Quem sabe Deus queira, com graça, com essa pregação, com essa mensagem. Mas o fato é que não há nada que impeça de forma visível. A gente não sabe quando o último eleito vai converter. Mas todas as profecias materializadas, previstas, já aconteceram, estão acontecendo. O fato é que, para a visão nossa cronológica, é demorada essa vinda. Então, qual que é a nossa atitude diante disso? É estar pronto para essa volta. Não é? Diante de um período aí de tantas mortes, né? A pandemia, além de acentuar as pessoas que já têm um estado de saúde grave, provocando uma sensibilidade maior para a morte, para muitas pessoas, como tem acontecido com muitos, nós temos visto, algumas pessoas realmente têm vindo a óbito por conta dessa doença. Então, para essas pessoas, ou para qualquer um que Deus chamar, qualquer um de nós, Cristo volta. Cristo voltou para essa pessoa. Está nos braços do Pai. Essa semana faleceu a esposa do cantor Paulo César, a Nilma. Né? Eu tive o prazer de conhecer o Paulo César. Ele esteve conosco na igreja de Guaianazes, quando pastorei lá. Pessoa muito querida, né? A família muito querida. E Deus chamou ela, mas que alegria, né? Eu vi um pouco do velório dela, né? Que tinha só poucas pessoas e teve um trecho que foi publicado. E a paz que os irmãos tinham ali, louvando a Deus com os cânticos que ela cantava, né? A Nilma, esposa do Paulo César, a maior paz, a maior tranquilidade, porque sabem que ela está nos braços do Pai. Jesus já voltou para ela. Mas é claro que Jesus vai voltar de forma visível e universal em algum momento. Nós não sabemos quando, pode ser daqui a pouco. Mas qual a condição? Estarmos preparados para essa volta. Por isso é interessante esse verso 19. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. As parábolas têm essa característica, né? Que o Senhor demora e volta quando eles menos esperam. Os que são fiéis são encontrados fiéis e acabou. O que multiplicou de 5 para 10, o que multiplicou de 2 para 4, tranquilo. Mas o que um enterrou, esse foi pego de surpresa. As parábolas das virgens, né? As 5 prudentes, que trouxeram azeite a mais, estavam na hora, entraram, né? Depois as outras 5 que não tinham autenticação, né, de que eram as virgens das bodas, ficaram de fora. Então, sempre relacionado com essa questão de estar preparado, vigilância, para a volta de Jesus Cristo. Os versos 5 em diante dizem: Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Essa expressão, muito bom, servo bom e fiel, se assemelha muito com aquela expressão de que Jesus fala sobre aqueles que atenderam os necessitados, né? Jesus disse que no final dos tempos ele chamará os que estiverem à sua direita e dirá:
servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor, porque tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer, enquanto ele dirá para os outros, servos malvados, e sede lançados no fogo eterno, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. É a mesma expressão que Jesus usa aqui com essa parábola. O servo bom é aquele que faz a vontade do seu Senhor. E a vontade do seu Senhor, ela está muito relacionada àquilo que nós fazemos, nos relacionamos com o nosso semelhante. E dando a completar aquela teologia nossa, aquela teologia bíblica, né? Que vai mostrando, João, ele trata muito dessa teologia nas suas cartas, quando ele chega a dizer que não adianta amar, adorar a Deus quem você não vê, se você não ama quem você vê. Você tem que demonstrar o amor a Deus usando as pessoas, né? Então, queridos, muitos dos nossos talentos serão medidos, acredito eu, pelo nosso relacionamento com as pessoas, pelo nosso servir as pessoas, pelo nosso dedicar os nossos dons, as nossas aptidões, nossa profissão para servir os outros, para abençoar os outros. Então, não é uma coisa só de ir para a igreja e louvar a Deus e levantar mãos e ajoelhar, ou mesmo fazer isso de forma remota, assim, online, mas não, é abençoar as pessoas, né? Nesse período de crise, quantas pessoas necessitadas em todas as áreas, né? Fisicamente, necessitando de alimento, necessitando de um braço, de um conselho, né? Necessitando de uma palavra de conforto, de consolo e espiritual também. Esse, sem dúvida, queridos, é um meio de nós multiplicarmos o nosso talento, exercitarmos esse talento, porque é assim que nós vamos ser identificados lá no final dos tempos. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Na medida que a gente servir, nós vamos receber. Na medida que a gente se dedicar a Deus e às pessoas, nós vamos receber de Deus no final dos tempos. É isso que essa parábola nos faz meditar também, o servir ao próximo. Então, uma quarta lição nossa aqui é o serviço que nós temos a fazer para as pessoas, né? Não é só recursos financeiros, né? É usado aqui a ideia da moeda, da questão monetária, mas aqui, vendo todo o contexto, né, sobre o reino de Deus e sobre a escatologia, né, já que é uma parábola escatológica, isso envolve muito a questão de servir ao outro, né, de abençoar o outro. Vejamos, verso 21. Disse o Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Mas, no verso 23, aí nós entramos já na ideia de condenação, de julgamento e condenação. Disse-lhe o Senhor, verso 24. Chegando por fim o que receberam um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe, pois, o talento, dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. O servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus usa a mesma terminologia que ele usa em várias parábolas, e que ele usa também sobre o seu conceito de condenação eterna, de que as pessoas que não se encaixam ao plano de Deus, do seu reino, elas são lançadas nas trevas, e ali há choro e ranger de dentes. Isso a gente vê na parábola das virgens, a gente vê na parábola dos servos bons e maus, e a gente vê na parábola
da vinha, né? Que depois o rei vai lá e elimina aqueles vinhateiros maus. Então, sempre essa ideia de quem não faz a vontade de Deus é julgado, condenado e ajuizado. Então, queridos, essa imagem desse terceiro homem aqui, que enterra o talento, é todo aquele que tem a vida, tem suas dádivas, né? Tem sua própria vida, tem sua família, tem sua profissão, tem seus talentos, e não glorifica Deus com isso, e não faz a vontade de Deus. Infelizmente, isso às vezes tem acontecido até com pessoas que se dizem cristãs, religiosas e até evangélicas, pessoas de igreja. Elas não consagram a sua vida, não consagram seus bens, não consagram a sua família, não consagram seus talentos, seus dons para a obra de Deus. E ainda que essas pessoas estejam numa igreja, mas não tiverem de fato o conceito de salvação e de obras advindas da salvação, o destino é a condenação eterna. Então, aqui é um alerta muito grave de até pessoas que estão na igreja, porque esta é uma parábola para cristãos, para seguidores de Jesus, não é? Os que não seguem Jesus, eles já estão condenados e, querendo ou não, já estão destinados. Mas os que estão na igreja, muitas vezes Deus tem um plano de chamar a atenção, de corrigir, ou de provocar conversão mesmo, transformação. Eu creio que essa parábola é uma parábola bastante evangelística. Para você que não tem vivido uma vida com Deus, é que você se arrependa, se entregue a Jesus e passe a viver uma vida de produção de frutos, né, de obras, né, que glorifiquem a Deus. Com a sua vida particularmente, com seus talentos, com seus dons, com seu trabalho. Sirva a Deus com isso. Abençoe pessoas, sirva pessoas. Sem dúvida nenhuma, nós nascemos para isso, nós nascemos para servir uns aos outros, não nascemos para nos servir a nós próprios, porque tudo é de Deus, tudo vem de Deus, tudo é para a glória de Deus. Então, queridos, concluindo o nosso estudo de hoje, diante de todas essas verdades, né, da parábola dos talentos, que Deus confiou os seus bens, os bens de Deus, não são nossos. Está somente emprestado para nós, tudo que temos e somos. De que Deus é justo e Ele vai cobrar na medida da proporcionalidade, da capacidade de cada um. Ele não vai cobrar acima daquilo que você tem e recebeu dele. E que nós devemos fazer nada mais do que a nossa obrigação. Porque só de fazermos o que Deus ensina e recomenda, e Ele nos dá capacidade para isso, a nossa obrigação, nós somos servos inúteis, né? Deus requer que sejamos encontrados apenas fiel ao que Ele ensinou. De que esse serviço, essa obra, ela se manifesta no servir o outro, o próximo, abençoar o próximo. É isso que a Bíblia vai ensinar. Jesus vai nos cobrar isso, o tanto que a gente serviu o outro, porque nós estaríamos servindo a Ele próprio. E em último lugar, de que é momento de arrependimento, é tempo de conversão, é tempo de voltar a Deus. Muitos se desviaram, se afastaram, estão longe de Deus, mas é tempo de arrependimento. Então, seja qual for a tua situação, se você é um crente que tem servido, melhor, em nome de Jesus, sirva mais. Se você é um crente que deixou seus dons e talentos de lado, se arrependa, volte ao Senhor. Talvez você se encaixaria como filho pródigo, né? Volte à casa do Pai, volte a ser filho. Ou se você não teve oportunidade ainda de entregar sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Jesus hoje, faça uma oração, falando: Senhor, eu reconheço que dependo do Senhor, de que tudo vem de Ti, e entrego a minha vida a Jesus. Escreve meu nome no livro da vida. Faça isso hoje, em nome de Jesus. E que Deus te abençoe e abençoe a todos que nos veem e ouvem nessa noite. Amém. Obrigado, reverendo. Deus abençoe por essa palavra tremenda. Irmãos, nós estamos aqui no término da nossa transmissão, do nosso culto, e nós queremos agradecer mais uma vez você que está conosco aqui.
Nós queremos rogar a Deus a bênção sobre a sua vida. Queremos cantar mais um louvor que diz assim: sonda-me, Senhor, me conheces, quebranta o meu coração. Que nós possamos entender isso, colocar os nossos dons e talentos diante do Senhor. O Senhor tem chamado para realizar a sua obra, que nós possamos responder positivamente assim a obra do Senhor, a qual Ele tem confiado ao nosso coração, tem falado ao nosso coração. Vamos cantar com esse cântico e logo em seguida nós vamos orar e assim encerraremos o nosso culto de louvor e adoração, de estudo da palavra do Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como
flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos orar agora nesse instante, pedindo a bênção do Senhor. Eu irei orar e o reverendo Wilson impetrará a bênção sobre nós. Só um avisinho. Sim. Eu prometi que hoje faria a pergunta da parábola de semana passada. Ok. Mas eu estou me recuperando de uma gripe aí e acabei ficando meio com algumas dificuldades. Então, eu prometo que domingo, pela manhã, a gente vai fazer a pergunta das duas parábolas, tá? Das duas do quarto. Ok. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, mais uma vez, de poder louvar o Teu nome, de estudar a Tua palavra, de nos reunir virtualmente com os irmãos, porque nós estamos no isolamento de presencial, mas não no isolamento com pessoas, mas porque nós compartilhamos da palavra, compartilhamos, ó Deus, do carinho, compartilhamos da mesma fé. Por isso estamos unidos no Senhor para glorificar, para engrandecer o Teu nome. Por isso, ó Deus, nós te somos gratos por esse privilégio de poder ter o Senhor agindo na nossa vida e nos dando o privilégio e as ferramentas para estarmos juntos, mesmo distantes, estarmos juntos para a honra e glória do Teu nome. Dá-nos, ó Deus, um resto de semana abençoado. E nós possamos, ó Deus, continuar tendo o privilégio de poder testemunhar e pregar o Teu Evangelho a toda criatura. É assim que eu oro, agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba a bênção, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos vocês. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Então, um último recado, Rafael. Sim. Na sexta-feira, nós vamos divulgar aí pelos meios de comunicação, não é um trabalho da Igreja Presbiteriana do Bom Pastor. É um trabalho de iniciativa de alguns pastores do nosso sínodo. Nós teremos uma conversa sobre como os pastores e líderes, né, de igrejas locais devem ter uma troca de experiências, né? Como lidar nesse período de pandemia para atender as ovelhas de forma a contento, né? Porque a gente sabe o quanto é importante a presença, a visita. Então, nós vamos ter esse debate, essa conversa, né? Que terá o pastor Rafael como mediador, né? O nosso que vai... Moderador, né? Moderador, melhor palavra, moderador. Teremos um pastor de cada presbitério aí do nosso sínodo, que é o sínodo do leste de São Paulo, né? Nós teremos um pastor, que sou eu do PELP, né? Presbitério Extremo Leste, um pastor do PSSP, que é o pastor Marco, da Vila Lais, e do Metropolitano, que é o pastor Gilberto de Emelino. Então, será uma conversa, um debate, né? Algumas perguntas serão feitas, e quem entrar, né, pode fazer perguntas também, né? Havendo tempo, a gente pode, conforme as perguntas, ir passando para os pastores para responderem. Mas a ideia é conversar sobre como os líderes das igrejas, né, presbiterianas e evangélicas, lidarem de forma bíblica e de forma a contento, né, prática, para atender o povo, atender a igreja nesse período de pandemia e de quarentena. Tá bom? Viu, Guilherme? Lembrando que não é um trabalho da nossa igreja, é um trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil, do nosso sínodo, mas será transmitido pelos nossos canais. Será transmitido pelo nosso Face e pelo nosso canal do YouTube. E quero lembrar a todos, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vá lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, dá um likezinho nas mensagens. Nós também estamos na campanha aí de chegar a pelo menos 1.000 inscritos aí no nosso canal. Então,
por favor, colabore conosco. Nós também queremos contribuir com outros colegas que também estão com o seu canal. A igreja de Jardim Verônia também está pedindo para que a gente se inscreva lá no canal deles. Então, igreja de Vila Ré, tantas outras igrejas. Então, que a gente possa ir lá no YouTube e se inscrever nas igrejas do nosso presbitério, do nosso sínodo, para abençoar e fazer com que as nossas igrejas tenham a oportunidade de continuar com esse trabalho que tem sido belíssimo, que o Senhor tem nos dado essa oportunidade de divulgar através da internet, tá bom? Mas, inicialmente, o trabalho de sexta-feira será transmitido pelos nossos canais, aqui pelo Face e pelo YouTube da Igreja Presbiteriana do Bom Pastor, tá bom? Deus abençoe a todos. Até mais. Deus abençoe a todos. Amém.